Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar uma nova playlist. Vamos falar sobre uma das mais interessantes ocultistas que o mundo já conheceu, Mabel Collins. A Mabel Collins, além de ocultista, foi romancista, poeta, contista, militante feminista, militante anti-viviseccionista, foi teósofa, médium, sensitiva. Ela foi íntima do mestre Hilarion. O mestre Hilarion a ajudou a escrever várias obras. A Madame Blavatsky dizia que a Mabel Collins era uma vampira mística. A Mabel apreciava tanto os homens quanto as mulheres. Teve dezenas de amantes. Das mulheres, uma das mais conhecidas foi uma aristocrata, a Victoria Cremers, a baronesa Victoria Cremers. E dos homens, o mais célebre, acredite se quiser, ela foi amante de Jack, o Estripador. O mundo do oculto, pessoal, tudo é possível, tudo é possível. Portanto, nós vamos falar nos próximos vídeos sobre essa vida tão aventureira, né, da Mabel Collins. Aventuras mil, tanto no mundo do aquém quanto no mundo do além. A Mabel Collins nasceu em 1851, portanto, bem no meiozinho do século XIX. Ela nasceu numa família um pouco complicada, a mãe muito doente, o pai alcoólatra, trabalhava, mas o seu trabalho foi marcado por uma grande irregularidade, uma grande inconstância. Ele era poeta, professor e escritor. Não tinha um emprego fixo. Então estava sempre atolado em dívidas, credores batendo na porta, polícia, e ele se mandando e trocando de cidade, trocando de cidade, trocando de cidade. Mas ele gostava muito da filha e chamava ela de Mabel. O nome verdadeiro dela não era Mabel, o nome dela era Mina. Mas ele afetuosamente lhe deu um outro nome, o nome ali entre eles, Mabel, e ela gostou muito. Quando ela fica adulta e se transforma numa escritora, ela passa a usar o nome que o pai havia lhe dado, o nome que o pai carinhosamente lhe chamava, mostrando aí então uma poderosa influência paterna na sua formação. A Mabel Collins não teve uma formação, uma educação formal, não foi na escola, porque a família ficava mudando de cidade em cidade, e o próprio pai, na época não havia uma cobrança do Estado nesse sentido, o próprio pai que ensinava ela em casa. Então ele ensinou filosofia, história, literatura, né? Então foi uma educação que teve muitas falhas, né? Ela amadureceu muito para determinados temas, conhecia muito alguns temas, e outros ela ignorava totalmente. Bom, mesmo assim, ela era uma menina muito curiosa, muito interessada, né, e muito inteligente, claro. Quando ela estava ali com 12 anos, mais ou menos, já escrevia seus contos, já escrevia as suas poesias, né. Quando ela chega aos 20 anos, está na hora de casar. Está na hora de casar. Então ela arruma um marido, casa, e tanto para ela quanto para o marido, esse casamento foi uma tortura. Não acrescentou muita coisa. Ela dizia que o casamento estava atrofiando o seu cérebro. O marido
o lance dele era escrever poesias. Então ele arrumou um cargo burocrático nos Correios. Ele tinha uma formação acadêmica boa, depois vai até fazer doutorado. E ele era um empregado ali burocrático dos Correios, ganhava o tutu para se manter. E à noite ele escrevia poesia, que era o que interessava para ele. Ele publica alguns livros, mas ninguém dá muita bola para os seus livros. A Mabel Collins, ela começa a produzir. Lança o primeiro romance, depois lança novela, e o pessoal começa a prestar atenção nela. E ela começa a fazer sucesso. E ela começa a crescer e fazer sombra no marido, claro. Os livros do marido ninguém lê. Ela já começa a ser discutida nos círculos literários, começa a vender, né? Então ela já fica em destaque ali do casal. O casamento vai mal das pernas, mas na época, né, pessoal, a separação era muito difícil, era uma coisa muito complicada de ser realizada, então eles empurravam aquele casamento ali com a barriga. Mas os dois tinham um interesse comum muito grande, que é no espiritualismo. Os dois adoravam esse tema do oculto, do esotérico, do místico, né? Então ela logo vai se envolver com o espiritismo. Não esquecendo que o Allan Kardec havia publicado em 1857 o Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, pessoal, foi um acontecimento. Os místicos ocultistas ficaram doidos, enlouquecidos com a obra do Kardec, né? E foi uma grande sensação, todo mundo ficou fissurado, né? As pessoas queriam algo novo na época. As pessoas estavam de saco cheio de céu, inferno, purgatório, de missa, de culto protestante. As pessoas queriam novas fantasias, novos símbolos, para vincular os seus dramas existenciais. E o Allan Kardec, quando chegou, o que temos aqui não é mais o implacável inferno, a monotonia do céu. Não temos isso não, pessoal. Nós temos aqui para oferecer para vocês a reencarnação. Você vem, você volta, você morre, você nasce, você tem chance de crescer, você tem chance de evoluir, a vida é muito mais legal, muito mais colorida. A vida do kardecismo, ela é mais aventureira, ela é mais aventurosa, ela confere um heroísmo na vida da pessoa, ela é mais lúdica, ela torna o sujeito mais resistente para enfrentar os baques da vida, as notícias ruins, os acontecimentos terríveis que vão acontecer na vida de todos nós. Então Allan Kardec, quando publica o Livro dos Espíritos, as pessoas ficam apaixonadas pelos escritos do Allan Kardec. Essa sua proposta é fantástica e ele tem resposta para tudo. O livro é feito na forma de pergunta e resposta e os espíritos respondem tudo. Há uma resposta para todas as perguntas. Isso tudo é muito apaziguador, isso tudo é muito sedutor. Então, na época, todos vão ficar embasbacados com o Livro dos Espíritos do Allan Kardec, inclusive a Mabel Collins. A Mabel Collins vai falar o seguinte: eu também já percebi, sou médium. Eu sou médium também. E ela passa então a receber os espíritos. E mais, ela passa a dizer: esses meus livros, essas minhas obras estão sendo escritas por influência dos espíritos. Eu estou me comunicando com os espíritos e os espíritos estão guiando aqui a minha mão para escrever essas obras. Essas obras foram escritas não por mim, mas por eles. Ela passa a se pregoar como uma médium. Bom,
Isso vai até ela ler Isis Sem Véu, da Madame Blavatsky. Quando ela lê Isis Sem Véu, ela fala: nossa, aqui é a minha praia. Eu estava enganada. Eu não estava recebendo influência dos espíritos. Mas eu estou além disso. Eu sou uma médium cósmica. Quando diria uma outra mística que nós não falamos ainda aqui, que é a Dion Fortune, mas vamos falar dela ainda aqui no canal. Eu sou uma médium cósmica que está recebendo mais do que um espíritozinho subalterno. Eu estou recebendo aqui os Mahatmas. Eu estou recebendo um aspirante a Mahatma. Eu estou recebendo o grande mestre Hilarion. O mestre Hilarion. Então ela se torna ali uma íntima do mestre Hilarion. Depois surgirão várias controvérsias sobre isso, mas nós falaremos nos vídeos futuros. Então nós vamos ter com a Mabel Collins algo que vai ocorrer com muita gente boa. Uma trajetória do espiritismo kardecista para a teosofia. Nós assistimos hoje aqui no YouTube uns vídeos do pessoal da teosofia e são, em sua maioria, velhinhos, né? Todos aí na minha faixa etária, todos aí de cabelo branco, parece um chazinho ali das 5, pessoas extremamente conservadoras, né? Uma linguagem muito docinha que eles têm, né? Mas na época, final do século XIX, quando a teosofia surge com vigor, a teosofia se transforma no tchan. Os artistas, os intelectuais, os cientistas, os empresários, esse pessoal todo vai se apaixonar pela teosofia. A teosofia era um grande movimento revolucionário, por incrível que pareça. A teosofia era a vanguarda. O pessoal, os artistas mais doidões, eram simpáticos da teosofia. O nosso português, Fernando Pessoa, grande entusiasta da teosofia. Gostava bastante do Aleister Crowley. Não falamos aqui no canal ainda, mas nós vamos falar. Então a teosofia era assim algo que chegou para arrebentar. E muita gente que estava ali no kardecismo vai sair do kardecismo e vai para a teosofia. Então essa trajetória da Mabel Collins, que saiu do kardecismo e foi para a teosofia, a Madame Blavatsky, de certa maneira, ciscou ali no kardecismo. Ela, no começo da sua carreira, ganhou um pouco a vida, recebia um pouco de tutu, incorporando o espírito. Depois ela vai dizer que não, esse negócio de incorporar espírito, isso não existe. O que o indivíduo incorpora do kardecismo é a casca do espírito, que o espírito não tem esse negócio de ficar subindo e descendo, não existe esse negócio não. E ali é uma casca que você está conversando com uma casca do espírito, que o espírito já não está mais ali. Mas antes não foi assim. E a Mabel Collins vai fazer essa trajetória. Então o pessoal passou a engrossar essa grande corrente que se formou em torno da teosofia. E a Mabel Collins embarca. Então nos próximos vídeos nós vamos falar dessas relações que no início foram bem amistosas e fraternais, cheio de coraçãozinho, mas depois a coisa degringolou e o pau quebrou entre elas, a ponto da própria Madame Blavatsky a chamá-la de vampira mística. Bom, a Mabel Collins vai publicar a sua novela curtinha, O Idílio do Lótus Branco, em 1844, e vai fazer um enorme sucesso, né? A novela curtinha, como toda novela, né? Essa aqui mais ainda. O Idílio do Lótus Branco. Comentários do Swami Subahal. Vamos falar ainda sobre Subahal, esse indiano aqui também. Vai ter uma playlist aqui no canal também mais para frente.
E esta novelinha vai fazer bastante sucesso, viu, pessoal? Mas nós vamos falar sobre esta novela no nosso próximo vídeo. Portanto, pessoal, acompanhem essa playlist que eu tenho certeza que vocês farão uma viagem comigo por essa virada do século XIX do século XX, acompanhando essas aventuras tão curiosas, tão interessantes da Mabel Collins.